Muito bom dia a todos, amigos da Leandro Stormer. Estamos iniciando aqui uma transmissão do bate-papo de abertura. Aqui quem fala é Alexandre Wolvax, um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje. Imediatamente vamos observar como estão as coisas, para que a gente possa então estar aprendendo e conversando sobre os métodos que são apresentados nos treinamentos. A gente vem observando o Ibovespa trabalhando dentro de uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Esses topos e fundos ascendentes, então, vem formando inclusive o cenário 2 que havia sido desenhado há algum tempo atrás, né? Algumas semanas atrás a gente desenhou esse cenário, e agora então estamos indo buscar a zona de resistência, a zona em que os vendedores estarão trabalhando próximo de 43.500 pontos. Bom, é possível que nós estejamos desenhando uma cunha ascendente. Se nós estivermos efetivamente fazendo isso, nós sabemos que a cunha ascendente, dentro daquilo que foi descrito pelo Charles Down no século passado, é um padrão de baixa, tá? E que produz um movimento de recuo na perda, então, desta linha de tendência de alta que se encontra aqui. Hoje nós iniciamos com um movimento de recuo, a gente pode observar isso daqui a pouquinho. Eu acho que a nossa cunha ascendente fica melhor desenhada no gráfico de 60 minutos. Se bem que no 60 até que a cunha não se fecha muito bem, ó. Olha que engraçado. Geralmente no 60 a gente consegue desenhar melhor, aqui não. Aqui no 60 a gente tem realmente um canal de alta, o que nos deixa até inclusive mais tranquilos, tá? Porque não tem o viés baixista que a cunha normalmente tem. Vamos olhar o índice futuro. O índice futuro vem operando dentro desse canal, que a gente consegue desenhar aqui, né? Um canal de alta. Estamos aproximando de uma zona de suporte nos 60 minutos, que é o topo anterior rompido, o topo do dia 5 de fevereiro. Né? Estamos próximos dele. Fizemos um candle de reversão na primeira hora do dia, essa é a primeira hora do dia de hoje. Tá? O que automaticamente, então, abre um cenário que, na ruptura da máxima da primeira hora, retomaríamos o percurso de alta, pelo menos até o topo anterior. Se ocorrer a eventualidade de nós perdermos a mínima da primeira hora, então isso automaticamente abre o viés para um recuo até este fundo que se encontra aqui. Muito bem, com isso então a gente já tem o que seria os dois cenários plausíveis para o índice futuro. A ruptura da massa primeira hora abre o viés altista até o teste do topo anterior. A perda da mínima abriria o viés baixista. A perda da mínima, no entanto, não abre uma operação de venda para mim. Apesar de ser uma barra única branca ignorada, ela acontece dentro de uma tendência de alta, e daí eu não utilizo as vendas de barras únicas brancas ignoradas numa tendência de alta. Como a tendência do índice futuro é de alta no gráfico diário, eu não sou favorável de operar contra a tendência do gráfico diário e, portanto, não posso produzir a venda do futuro neste tipo de movimento. Então, o único sinal plausível aqui que eu poderia estar trabalhando dentro do método Stormer seria a ruptura da máxima da primeira hora, se ela acontecer no dia de hoje. Em relação ao dólar futuro, vamos observar o Dolfut. O dólar futuro vem trabalhando dentro de uma tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. Tá? Aí vai depender um pouco também do critério que nós estamos utilizando de topos e fundos e também do critério que nós estamos utilizando até mesmo de tendência. Tá? Se a gente estiver utilizando critérios de topos e fundos clássicos, topos e fundos do GAN, então nós diríamos que nós tivemos um topo aqui, depois nós tivemos um fundo aqui, depois nós tivemos um outro topo aqui, depois fizemos outro fundo aqui, depois fizemos um outro topo aqui, e agora estaremos com um possível novo fundo sendo formado aqui. Então, pelos critérios
do G, nós estaríamos dentro de uma tendência de alta, do G. Tá? Pelos critérios do Joseph Stowell, Tree-Line Bar, tá? Nós estaríamos dentro de uma tendência de alta também, porque a Tree-Line Bar estava aqui, e quando a gente fecha acima da Tree-Line Bar, a gente consegue então reverter a tendência para uma tendência de alta. E agora a nossa Tree-Line Bar, que vai mudar para uma tendência de baixa, 1, 2, nós não poderíamos fechar abaixo deste ponto. Tá? Então, no dólar futuro, também poderíamos ver que a tendência no gráfico diário ainda é uma tendência de alta. Observando que estamos dentro de uma tendência de alta, entendendo isso enquanto tendência de alta, nós temos aqui uma barra única vermelha. Essa barra única vermelha, então, pode providenciar uma entrada na ruptura de sua máxima no gráfico diário, mas vai ser uma entrada com stop muito longo. Vamos refinar para um gráfico de 60 minutos. Lembre-se, no semanal, o Fábio Figueiredo apresentou no relatório dele o forte viés baixista para o dólar com zona de alvo lá em 13,35. Muito bem. Então, dito isso, especificamente falando, no diário nós estamos vendo com espaço para um certo repique. Nos 60 minutos, nós observamos o forte recuo de ontem, produzindo a movimentação de alta que a gente está visualizando agora. E isso automaticamente está sendo trabalhado. Olha ali. Tá? E agora a possibilidade, inclusive, de um duplo fundo reflexo. Esse duplo fundo reflexo teria como alvo tentar buscar esse topo aqui. Certo? Essa seria a movimentação esperada. Muito bem. Essa movimentação esperada, então, ela teria como alvo rebuscar o topo. Tá? Se a gente coloca no 15 minutos, fica mais fácil de visualizar o W. O W. Tá? Esse W teria um alvo um pouquinho mais curto aqui, depois um alvo um pouco mais longo aqui. Do ponto de vista de resistências para o dólar, nós vemos a próxima resistência no dólar só em 4,48, depois em 4,63 e por último 4,87, dentro do modelo de ponto de pivô descrito pelos traders de chão de Chicago. Resistência, suportes em 4,20, 4,20, 4,020, 4,014, tá? E suporte mais forte do dia, óbvio, a mínima do dia. Muito bem. Dito isso a respeito do dólar, nós vamos olhar o boi, o BGI FUT. O BGI FUT fez um fortíssimo movimento de alta, que a gente conversou, já tinha estruturado essa movimentação toda. Estamos esperando o próximo recuo para poder tomar uma posição, o BGI K16. Tá? Então, o BGI K16, assim que produzir algum tipo de recuo próximo do que seria uma zona de suporte, eu posso pensar em tomar uma posição. E, logicamente, se BGI K16 conseguir romper a máxima desse ponto, eu também tenho mais uma tomada de posição, porque o boi, diferentemente da maior parte dos outros ativos, quando ele rompe, ele fica muito tempo no estado sobrecomprado, sem fazer recuos mais importantes. Então, esse rompimento aqui realmente de 157,52 me obrigaria a tomar uma nova posição, teria que ser uma posição curta, porque o stop é muito longo, o stop está realmente abaixo do último fundo, abaixo de 154,17, é um stop de quase R$3, na verdade R$4 aproximadamente nessa posição. Tá? Muito bem. O CCMK16, que é o milho por sua vez, tá? Ele vem trabalhando dentro de uma congestão lateral. O gráfico semanal era um gráfico altista, ele realmente consolidou agora sem conseguir reunir forças suficientes para romper a região de 39,32. Ele tem um suporte com os compradores se apresentando próximo de 37,95. A gente viu que isso aconteceu aqui uma vez, uma segunda vez, bateu uma primeira vez, bateu uma segunda vez e agora então ele está consolidado neste retângulo. Nos 60 minutos fica mais fácil de visualizar a presença desse retângulo. Nós estamos exatamente no meio do retângulo. E no meio do retângulo a gente sabe que não é um ponto adequado para se tomar nenhuma posição dentro
de modelos operacionais. Nós estamos nem próximo do suporte, nem próximo da resistência, então fica muito perigoso tomar qualquer posição, tomar qualquer partido no milho, no CCMK16, nessa situação em que ele se apresenta. Ou a gente espera que haja este rompimento, e daí a gente vai operar a favor do rompimento, ou a gente espera que ocorra a perda de suporte, e daí a gente automaticamente opera a favor desta perda de suporte. Essa seria o entendimento mais claro para CCMK16 do ponto de vista estratégico. Vamos olhar a Vale 5, pessoal. A Vale 5 no gráfico diário fez uma movimentação topos e fundos ascendentes, então estamos agora dentro de uma tendência de alta. Tá? Por outro lado, ela está bastante sobrecomprada, ela apresentou seus níveis muito elevados, tanto de Williams percentual R quanto de FR2, tá? Então ela se encontra no estado de sobrecompra, que usualmente prenuncia algum tipo de correção, prenuncia algum tipo pelo menos de lateralização. A média móvel 9 vem bem inclinada, ela vem servindo de suporte aqui nesse movimento mais forte, e é o que geralmente ela faz nos movimentos mais poderosos realmente, e é o que a gente está entendendo aqui dentro dessa situação. Realmente observamos uma média móvel de 9 bastante inclinada. Algum tipo de recuo, ou pelo menos lateralização, seria o ideal, até para que eu pudesse tomar uma posição, que nem aconteceu aqui nesse período. Então, 2 ou 3 dias de recuo me permitiriam fazer algum trade mais seguro aqui na Vale do Rio Doce. Aliás, esse movimento observado aqui na Vale foi muito bem identificado no relatório do Larry Williams, o relatório do Larry Williams que ficou disponibilizado para vocês ali no site. Ele colocou, olha pessoal, pelo que eu estou estudando aqui, dentro do modelo que eu estou trabalhando, cuidem para esse período do ano aqui, que é o período de fundo mais provável para este ativo e vários outros ativos. E ao mesmo tempo ele colocou isso para vários períodos do ano. Bem interessante o trabalho desenvolvido por um dos maiores traders do mundo, na minha opinião. Na minha opinião, ele é o melhor trader do mundo, o Larry Williams. Esse relatório, então, vocês podem dar uma olhada depois ali no site, não, como obtê-lo. Já a Petrobras, por sua vez, ela está mais fraca. Petrobras está mais fraca que Vale, está mais fraca que o Banco do Brasil, está mais fraca que boa parte dos ativos do mercado, porque enquanto a Vale já está em tendência de alta, a Petrobras encontra-se numa tendência de lado, dentro de um retângulo, são topos e fundos laterais. Ao mesmo tempo, a gente vê o petróleo realmente num nível muito incomodativo para os resultados da Petro, né? Isso automaticamente então traz as dificuldades que nós estamos entendendo. Tá? Enquanto nós tivermos realmente um cenário ruim, tá? Um cenário muito ruim do ponto de vista de movimentação de petróleo, a Petrobras tende a sofrer um pouco mais. O petróleo no momento está tendo um pico bem forte altista comprador, de quase 6% lá fora. Já alguns comentários do Irã a respeito disso, tá? Na medida que o Irã foi muito favorável à ideia do congelamento dos débitos da liberação de petróleo por outros países, então o Irã agora aparentemente apoiou essa causa e isso fez com que o petróleo voltasse para 35, o que é algo bastante positivo para a Petrobras e pode inclusive fazer com que ela consiga romper a região de R$5, que é a região de resistência mais importante. Tá? Ao mesmo tempo, pessoal, nós entendemos aqui a situação da Petrobras como ainda sendo bastante crítica. Tá? Nós conversamos isso extensamente com o Celso Plácido, tá? naquela entrevista que a gente teve. Tá? E isso, logicamente, não traduz que todos os problemas do mundo do papel estariam superados na medida em que ela rompesse os R$5. Não. É lógico que o rompimento de R$5 estabelece o papel numa tendência de alta que poderia, inclusive, recuperar até perto de 6,64, mas isso não reverte a tendência de longo prazo do ativo. Tá? Muito bem. Vamos olhar Itaú. Itube 4. Itube 4 vem operando numa tendência de alta. Não dá para dizer que é tendência alta. Fundo, topo, fundo, topo,
fundo, topo. Mais ou menos como o Ibovespa seria talvez uma cunha ascendente, poderíamos dizer que talvez seja um triângulo ascendente. Fica uma dúvida se é uma cunha, se é um triângulo dentro do Itaú. Tá? A gente vem operando então nessa situação. Estamos agora próximos da zona de suporte? Sim, estamos próximos da zona de suporte, que é aqui em 24,40. Sim. Resistência mais próxima em 25,52? Sim. Mas efetivamente falando, uma zona um tanto quanto complexa de ser operada. O papel está mais nervoso, está mais arisco, está mais volátil. Tá? E numa tendência pouco definida. Bem pouco definida, eu diria. Mas o dia começa a ficar com um viés mais altista. O dia acaba de ter um viés mais altista, já que nós conseguimos nesse exato momento, enquanto eu estou conversando com vocês, produzir o rompimento da máxima da primeira hora. Tá? Isso traz o viés altista para o dia de hoje e os ativos do dia de hoje. Bradesco. O Bradesco está mais forte que o Itaú. A gente consegue visualizar isso facilmente. Tá? Essa longa sombra inferior aqui, ela é bullish, ela é altista. Tá? O gráfico diário do Bradesco já é uma tendência de alta, nítida tendência de alta, inclusive. Tá? Isso realmente demonstra que o Bradesco encontra-se mais forte que Itaú. O Banco do Brasil está mais fraco do setor de bancos, eu diria que é o papel mais fraco. Tá? Operando dentro de um triângulo. O triângulo está desenhado exatamente aqui. É um triângulo simétrico. Tá? Um triângulo simétrico. Estamos em cima da zona de suporte. A gente só se liberta desse triângulo simétrico para um viés de alta se a gente conseguir romper essa máxima. Aí sim, efetivamente, estaremos nos libertando. Certo? Muito bem. Nós vamos então finalizando nossa introdução de mercado, tá? Agora, para que eu possa disponibilizar para vocês logo em seguida esta gravação. Um forte abraço a todos, até mais. Nós teremos chat position amanhã, depois eu vou estar viajando e aí na volta da minha viagem a gente conversa um pouco mais. Tudo de bom, até logo.